Evangelho de João, capítulo 19 e o verso 28. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco, e não será diferente nessa tarde e noite. Que teu Espírito Santo encontre corações abertos, corações receptivos para ouvir a tua voz. É a oração, a Deus, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa série de palavras. Você que está vindo hoje pela primeira vez e está ouvindo essa pregação, nós estamos pregando sobre as 7 palavras da cruz. Amém? As 7 palavras da cruz. O Senhor Jesus, no ato da sua crucificação, ele ainda teve fôlego, ele ainda teve vida ali nos últimos momentos para falar, declarar 7 sentenças. E eu tenho ouvido tantos testemunhos de irmãos que têm falado comigo depois de ouvir essas palavras. Algum irmão falou para mim essa semana: pastor, depois dessas palavras é que a cruz passou a ter um significado maior para mim. Eu enxergava a cruz apenas como um cordão, como um crucifixo, como um símbolo cristão, mas agora eu entendo o real significado da cruz. Amém, meus irmãos? Porque a revelação é algo que nós recebemos pelo Espírito, e a revelação, ela vem pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que esses dias têm sido dias de muita revelação nesse texto. E a primeira palavra que nós estudamos aqui foi uma palavra de perdão, quando o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de salvação, quando o Senhor Jesus disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi uma palavra de abandono, quando o Senhor Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me abandonaste? E um irmão essa semana falou comigo: pastor, eu estou na igreja há tantos anos e eu não sabia que o Senhor Jesus sentiu aquele abandono, aquela separação por causa dos nossos pecados. E isso para a gente é tão simples, é tão óbvio, não é? Que nós já estamos na igreja há muitos anos, mas para muitas pessoas não é algo tão simples. Então realmente tem sido palavras muito especiais, né? De fato, Deus, ele virou o rosto para Jesus, para o Filho na cruz, por causa dos nossos pecados, para hoje poder dizer para nós: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Porque um dia o Filho foi momentaneamente abandonado na cruz. Amém, meus irmãos? Então, uma palavra de abandono. Mas a quarta palavra foi quando o Senhor disse assim: eu tenho sede. Eu tenho sede. Como pode, né? O Criador de todas as fontes, de todos os rios, cachoeiras, os mares, pedir a homens miseráveis água, dizendo: tenho sede. Mas na verdade aquele clamor era um clamor de justiça, onde o Senhor se identificou com a nossa humanidade. Eu expliquei sobre isso semana passada. Deus sabe o que você está sentindo. Deus não está ausente à sua dor. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente essa sensação de desconforto que você sente, que nós sentimos. Amém, meus irmãos? Porque Ele se identifica conosco, e aquilo foi uma questão de justiça, porque Ele teve que morrer no nosso lugar para cumprir a justiça de Deus. Muito bem, hoje, quando o Senhor diz assim: está consumado, é a quinta palavra. E a palavra está consumado no grego é tetelestai. Diga, tetelestai.
Tetelestai significa está consumado, está pronto. Quando o Senhor na cruz, Ele ainda declara, Ele inclina a sua cabeça e rende o seu espírito. Ele fala, está consumado. E o que significa essa palavra, está consumado? Essa é uma das expressões mais importantes que saiu dos lábios do Senhor Jesus até o momento. Todas as palavras de Jesus foram importantes, mas essa foi a mais importante, porque ali ele estava dizendo, está pronto, eu cumpri a missão, eu cumpri aquilo para o qual eu vim, né? Está pronto, está consumado. E aquele grito, na verdade, foi um grito de vitória. Diga, um grito de vitória. Então essa palavra foi uma palavra de vitória. Imagina que você está na expectativa de passar na entrevista de emprego, e você manda o seu currículo, e você é chamado, e você passa por uma série de entrevistas, por várias etapas, e você sente aquela aflição, e no final você recebe a notícia tão esperada, você foi aprovado. Aí você dá aquele grito, até que enfim, glória a Deus, Tetelestai, está consumado. É esse grito de vitória, amém, meus irmãos? Imagina que você vai ao médico, e o médico fala assim, você não precisa mais tomar esse remédio, porque as taxas estão normalizadas, está tudo bem. Você, aquele grito que está preso na garganta, você dá um glória a Deus bem forte, fala glória a Deus. Então esse grito que o Senhor Jesus deu, representa isso, está consumado. E essa palavra está consumado, ela tem para nós 3 significados, 3 lições importantes. A primeira delas, quando o Senhor disse assim, está consumado, Ele estava dizendo, Ele estava olhando para mim, olhando para você, olhando para toda a humanidade. Ele estava dizendo assim, a dívida foi paga. Diga, a dívida foi paga. Está consumado significa a dívida foi paga. Na época de Jesus, quando alguém estava devendo a um credor, aquele carnê, por exemplo, de várias parcelas da Casa Bahia, por exemplo, não é? Você sabe, a pessoa ela pagava todo mês, e no final das parcelas, quando ela chegava ao seu credor, o seu credor carimbava com um carimbo escrito Tetelestai, está pago, está pago. Por isso que o Senhor Jesus, quando disse aquilo, os seus ouvintes sabiam do que ele estava dizendo. Quem está compreendendo, meus irmãos? Irmãos, a pior coisa que existe é uma pessoa viver endividada, sim ou não? É a pior coisa. Uma pessoa endividada, ela não dorme direito. Uma pessoa com dívida, devendo pessoas, outras pessoas, elas evitam estar nos lugares que aquela pessoa a quem ela está devendo está, sim ou não? Quando vê a ligação, está lá 0321, São Paulo, ou 011 não sei o que, não sei de onde. Alguém já está me cobrando aqui. Isso não acontece com você não, né? O tio Paulo fica mandando mensagem para toda nação de gente, o tio Paulo ligando de novo. A dívida é muito ruim. Por causa da dívida, amizades são desfeitas. Por causa de dívida, amigos se separam, né? Pessoas se tornam inimigas uma das outras. Então a dívida é uma das piores formas de opressão maligna na vida de uma pessoa. Mas o que aconteceria se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, me dá o seu cartão, vou pagar tudo para você hoje. Quanto é que você está devendo no banco? Meu limite lá já está tantos R$1.000, me dá, vou pagar tudo para você hoje. Dá até uma sensação de Tetelestai, não é? Irmãos, você pode respirar aliviado, porque a dívida foi paga. Nós não estamos devendo mais nada para Deus. Na cruz o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Tudo que pesava sobre nós, que nós não tínhamos condições de pagar, o Senhor Jesus pagou com o seu sangue. Olha o que diz Colossenses, esse é o centro do cristianismo.
Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Amém, meus irmãos? Todos nós estávamos naquele papel, todas as nossas dívidas estavam anotadas ali, mas o Senhor cancelou, Ele colocou na cruz. Não há mais dívida, tudo foi pago. Você pode respirar aliviado e dizer aleluia. Antes você vivia humilhado, cabisbaixo, derrotado, mas hoje você pode colocar aquele sorriso no rosto. Hoje você pode andar com a cabeça erguida, porque o Senhor diz: você está livre, você está livre. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, Deus não nos perdoa porque Ele nos ama, Ele nos perdoa porque Ele é justo, Ele nos perdoa porque Ele é fiel, porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus, mas hoje Ele nos perdoa porque Ele é justo. O que significa a justiça de Deus? Não tem como Ele não te perdoar, Ele vai te perdoar. Muitas vezes é você que não quer se perdoar, e pessoas ficam apontando os seus erros, enviados como mensageiros de Satanás, para trazer peso ao seu coração. Mas você pode recorrer a Jesus, Ele é justo, Ele é fiel. Só não tem perdão para o diabo, mas para nós tem perdão. Você pode dar glória a Deus por isso. A dívida foi paga. E você sabe de uma coisa? Você não precisa confessar o mesmo pecado duas vezes, porque uma vez que você confessa e deixa e pede perdão, a palavra diz que o Senhor esquece. Ele esquece, Ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ou no Antigo Testamento diz, Ele joga no mar do esquecimento e bota uma placa escrito: proibido pescar. Uma vez um homem estava orando e pediu perdão a Deus por um pecado, e continuou o seu caminho. Um dia ele estava tão triste, tão envergonhado, e ele começou a fugir da presença de Deus. E Deus disse para ele assim: por que você está fugindo da minha presença? Por que você anda tão triste? Ele: eu estou com vergonha, Senhor. Por causa de quê? Por causa do meu pecado. É a segunda vez que eu peco sobre isso. Para surpresa dele, Deus fala assim: segunda vez? Mas quando é que foi a primeira? Que eu não lembro. Esse é o nosso Deus. Essa é a fé cristã. Porque outras religiões não ensinam isso. Outras religiões ensinam obrigações, ensinam que você tem que fazer sacrifício, que a pessoa tem que fazer tanta coisa para ser perdoado ou receber a bênção de Deus. Não, aqui nós ensinamos e nós aprendemos que a dívida já foi paga. Diga glória a Deus. Ele é fiel e justo. Agora, é muito importante isso aqui que eu vou falar para você. Mateus capítulo 6, versículo 12, é a oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso, meus irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, todos nós fomos perdoados. Todos nós tínhamos uma dívida impagável. Por isso que todos nós não temos o direito de não perdoar ninguém. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É uma questão de escolha. É difícil perdoar? Sim. Não é fácil. É verdade ou não é?
Mas quando a gente lembra que fomos perdoados, quando nós lembramos que nós éramos totalmente errados, e mesmo assim Deus nos perdoou, nós encontramos o quê? Eu vou perdoar também, está consumado. Entende o que eu estou dizendo? Então perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que ele está dizendo? Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Forte isso, né? E porque nós fomos perdoados, é que nós perdoamos. Por isso que a palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Irmãos, quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo tão cheio de defeitos. Olha quantas coisas Deus fez por nós, nos deu o seu filho e nos deu todas as coisas. Aí ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Quem é que te condena? Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha o que a palavra diz: todos nós tínhamos dívidas, todos nós éramos devedores, não sobrava ninguém, sim ou não? E todos nós fomos perdoados. E nesse momento, todos nós temos um intercessor 24 horas, que é Cristo, diante do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Por isso que ele fala: quem vai te acusar? Quem vai te condenar? Quem vai apontar seu erro? Se Cristo intercede, se Cristo ora, se Cristo busca por nós diante do Pai, Ele fala ali: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus não tem lado. Deus não tem lado A e não tem lado B. Deus não fica do lado de ninguém. Todos nós temos que estar do lado de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está compreendendo? Deus não fica do lado de um irmão e contra outro irmão. Um pai não fica do lado de um filho contra o outro filho. Deus é por nós. Por isso não fique do lado de ninguém, fica do lado de Jesus. Porque só tem dois lados: o lado de Deus e o lado do diabo. Não existe meio lado. O lado de Deus é o lado daqueles que reconhecem que são pecadores, que são cheios de falhas, que estão tão cheios de defeitos e precisam do perdão de Deus. O lado do diabo é o lado da acusação. É aquele que fica acusando, que fica apontando o erro, que fica lembrando do passado, que fica apontando as falhas, que fica: eu não quero ficar desse lado, eu quero estar do lado de Jesus, eu quero estar do lado do perdão. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pela igreja, Deus é pelo bem da igreja, Deus é pela unidade da igreja, Deus é pela reconciliação entre os irmãos, Deus é pelo perdão entre os irmãos. Tanto é que a palavra diz: se você vai ao altar levar uma oferta e tu lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e reconcilia-te com ele, peça perdão, perdoe. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso serve para tudo na nossa vida, não só para a igreja, mas para a nossa família, para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, para o nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos. Perdoe. Quando Jesus disse: está consumado, Ele disse: a dívida foi paga, pode dormir em paz.
há perdão disponível para você aqui nessa noite. Talvez alguém não tenha te perdoado, mas Jesus te perdoou. Talvez alguém tenha esquecido de você, mas ele falou: não me esqueci de você. Tem um advogado 24 horas ao nosso favor, e é Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Segundo lugar, o que significa estar consumado? Significa que a dívida foi paga, mas significa também que a salvação está completa. Diga: a salvação está completa. Ou seja, tudo o que precisou ser feito para sermos salvos foi feito. Foi feito. Nós não precisamos fazer mais nada. Diga: nada. Nada. Tudo já está feito. A gente vive numa sociedade capitalista, na mentalidade de compra e venda. A gente vive numa sociedade que você até desconfia quando alguém dá alguma coisa de graça para você. Verdade ou não é? Você até desconfia quando vai comprar algo e aquilo é muito barato. Você fala: isso aí não vale nada. E parece que a gente tem que pagar caro para valorizar aquilo que a gente está querendo levar. Então a gente quer pagar por tudo. A gente vive numa sociedade assim. Então é difícil acreditar que mesmo vivendo uma vida toda errada, mesmo vivendo uma vida toda torta, mesmo vivendo uma vida toda longe de Deus, é possível assim ser perdoado, mesmo sem fazer nada. As pessoas não acreditam nisso, muitos não acreditam nisso. Como pode? E lá fora, as pessoas ainda falam assim: aprontou, agora quer dar uma de santo? Você fazia, acontecia, agora quer ir para a igreja? Como é que é? Como assim? Apagou teu passado? Tudo que você fez? Não, está alguma coisa errada. Sim, é assim que funciona, está tudo pago. Aleluia, aleluia. Estamos perdoados. A salvação está completa. Nós não temos que fazer nada para sermos salvos, apenas crer. Porque no final das contas, Deus não vai dividir a glória dele com a gente. Tanto é que a palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8, olha o que diz a palavra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas depois de ser salvo, a gente produz boas obras, na verdade. Mas volta lá, por favor, o primeiro texto. Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Próximo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai chegar diante de Deus e falar: ó Deus, eu fui salvo, mas porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Ninguém vai se gloriar. Ninguém vai se gloriar. Então você não precisa mais subir escada de joelho para ser perdoado. Você não precisa mais oferecer oferendas na encruzilhada como sacrifícios para os deuses para receber uma bênção. Você não precisa mais morrer e voltar no corpo de um animal para pagar os seus pecados, ou voltar no corpo de uma pessoa debilitada fisicamente, porque é o que a crença diz: se alguém volta com alguma deficiência, é porque está pagando os pecados da vida passada. Você não precisa ficar purgando num lugar intermediário entre o céu e o inferno, que é o chamado purgatório depois da morte. Você não precisa ficar se benzendo antes de sair de casa. Você não precisa pedir licença para passar numa encruzilhada. Você não precisa fazer nada disso, porque Cristo fez tudo na cruz. Está consumado, está pago, está pronto. A nossa vida começa a partir daí. A nossa vida começa na vitória. A palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, meus irmãos? Então pensa nisso, guarda isso no seu coração. Toda dívida foi paga. Alguém pode pensar assim: não, a salvação é completa. Alguém pode pensar assim: não, pastor, eu tenho um filho rebelde, é porque eu já fui muito rebelde, então hoje eu estou pagando os meus pecados. Como é que é isso? Jesus pagou 70% e deixou 30% para você pagar? É isso ou não? Não, pastor, hoje eu fui fumante a vida inteira, hoje eu estou com um problema sério no pulmão, eu estou pagando pelos meus pecados. Não pensa assim. A fé
é muito maior do que a provação que você está passando, e é por essa fé que você pode ser curado hoje. Jesus sofreu tudo que ele tinha que sofrer no nosso lugar, pagou toda a conta e não deixou nada para nós. Quem está compreendendo? A salvação é completa. Você não tem que fazer jejum para ser salvo, você não tem que dar dízimo para ser salvo, você não tem que cumprir obrigação para ser salvo, simplesmente creia. Diga glória a Deus. A salvação está garantida. Segundo lugar, terceiro e último lugar, e isso é graça de Deus, né? Porque graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Alguém pode respirar aliviado agora? Alguém pode puxar o ar e falar assim: obrigado, Senhor, porque eu estou perdoado, eu sou salvo. Aleluia. Eu posso dormir em paz, eu posso viver em paz, eu posso morrer em paz. Já foi enterro de crente? Como é que os cristãos ficam no caixão? O rosto é diferente, o semblante é diferente. É verdade ou não é, minha gente? Eu já fui em vários, porque a gente não tem medo da morte, porque Cristo venceu e nos garantiu a vida eterna. A salvação está completa. Último lugar, a terceira lição que nós aprendemos é que a dívida foi paga, a salvação está completa, mas Deus nos ensina também com essa palavra que Deus não faz nada pela metade. Diga: Deus não faz nada pela metade. Quando ele fala está consumado, ele está dizendo: eu completei, está completo, eu não deixei nada para depois, eu não deixei nada em aberto, não ficou faltando nada. Ele não pagou uma parte da dívida, ele fez todo o pagamento. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então tudo está pronto, tudo está pronto. Se algumas pessoas tivessem aqui apenas 30 dias para viver, iam ficar agoniadas, porque ainda tem muita coisa para fazer e não ia dar tempo 30 dias. Porque nós sempre fazemos as coisas e deixamos pela metade. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas o nosso Deus é diferente. Ele começa, ele termina, ele vai até o fim, porque a palavra diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Diga glória a Deus. Essa é a natureza do nosso Pai. Ele não deixa nada pela metade. Se algum dia Deus começou algo na sua vida, creia, Ele vai completar. Se algum dia Deus começou algo na sua família, creia, Ele vai terminar. Se algum dia Ele começou algo na sua vida particular, pessoal, num projeto, talvez em algo que você sonhou, idealizou, fique calmo, Ele vai terminar. Diga glória a Deus. Ele não vai deixar nada pela metade. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6 diz assim: vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, Ele vai completar. Aleluia, aleluia. E outra coisa, a palavra diz aqui em Isaías capítulo 53, versículo 11, olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu quero dizer, você deu muito trabalho para Jesus. Deu muito trabalho. Nós demos muito trabalho para Jesus. Demos ou não demos, minha gente? Mas Ele vai olhar o fruto desse trabalho e vai ficar satisfeito. E vai falar assim: agora sim, está pronto, aleluia, glória a Deus. Talvez você pense: pastor, meu relacionamento familiar chegou no fim, humanamente é impossível, não há mais nada o que fazer. Para você, mas Ele pode fazer. Talvez o seu relacionamento com o seu filho está rompido, e você pensa: acabou, meu filho não quer mais saber de mim. Mas Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vai completar essa obra, diga glória a Deus. Talvez sua saúde esteja debilitada e os médicos têm falado: você só tem poucos meses de vida.
mas Ele fala: eu cheguei. Aleluia. E o que nós temos que fazer, irmãos? Crer no Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Os discípulos estavam no meio do mar e estava tudo escuro, a tempestade era muito forte, mas Jesus se apresentou diante deles e disse: não temas. Acalmou o mar e acalmou a tempestade. O que nos resta fazer então, pastor? Resta fazer o que está em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Está consumado, está pronto. Você está preocupado com algo que já está resolvido, você não está entendendo. Você está preocupado com uma conta que você tem que pagar, que você não sabe como pagar, mas já está paga. Ele já providenciou. Aí eu quero fazer uma dinâmica. Você está preocupado com uma coisa que você não sabe como vai resolver, mas Ele já resolveu para você. Está consumado, está pronto. Me dá uma cadeira aqui, por favor. Uma cadeira, por favor. Uma cadeira, por favor. Uma cadeira, por favor. Isso. Obrigado. Aqui a cadeira. Aqui a cadeira. Eu quero dizer algo para você hoje. Quando você crê nessa palavra, você vive assim. Preste atenção. Ah, Senhor, como que eu vou resolver isso? Ai, Jesus, me ajuda. Está difícil. Não sei o que fazer. Fica sentado. Descansa no Senhor. Fique em paz. Continua sentado, orando, dependendo, crendo. Agora, você pode fazer de outro jeito. Eu vou resolver. Quando a gente senta, Deus levanta para resolver para a gente. Agora, quando a gente levanta para resolver, Deus fala assim: então vou sentar, resolve aí, dá teu jeito aí. Eu resolver, vou fazer, comigo é assim, vai, levanta, eu mato nos peitos e faço, aconteço. Aí Deus fica só assim: vai fazer? Tá bom, continua aí nisso para você ver onde vai parar. Aí a gente fala: não, deixa eu voltar para o meu cantinho. Desculpa, Jesus, não está mais aqui quem falou. Pode fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não fique indignado por causa dos malfeitores que prosperam no seu caminho. A palavra diz que toda língua que se levantar contra você, o Senhor vai calar. Quem os condenará? Quem os acusará? Continua sentado, continua crendo, continua descansando, continua confiando. Está consumado. Isso é a graça de Deus. E que a gente se levante só para adorar a Deus. E que a gente se levante só para agradecer a Deus. Que quando a gente senta, Deus levanta. Mas quando a gente levanta, Deus fica lá, esperando a gente resolver. Mas está pronto. Quem recebe essa palavra hoje? Você pode apertar a mão dessa pessoa que está do seu lado. Fala: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele já fez. Está pronto, Léo? Está tudo pronto. Já pode preparar o churrasco. Está tudo pronto. Já pode preparar a festa. Já está tudo pronto. Pode preparar o banquete. Está tudo pronto. Está consumado. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado pela cadeira.